Deus é um formador de ambientes. A primeira coisa que Deus criou, a luz, gerou um ambiente, o dia. Sua ausência formava outro, a noite. Ao separar as águas, dois novos ambientes surgiram, o firmamento e os oceanos. A reunir a porção seca num só lugar, fizeram-se os continentes, e neles árvores, relva e arbustos se desenvolveram. Cada nova ordem criava um novo ambiente, e cada ambiente tinha um tipo de vida que o ocupava, cada espécie com seu nicho, onde podia crescer e se multiplicar. A vida depende do ecossistema, o ambiente onde ela pode florescer, e não a vida que não tenha um lugar para chamar de casa, de lar. Parece tão simples e natural isso, porque é. Deus criou cada vida para um ambiente, e um ambiente para cada vida. Quando Deus gerou em Cristo o novo homem, esse ser precisava de um ambiente para ser seu lar, e Deus assim o fez. Você que nasceu de novo tem um ecossistema onde essa nova vida pode se desenvolver até ser madura, forte e se multiplicar. Talvez você nunca tenha visto assim, mas a igreja é o seu ecossistema. Você, filho de Deus, só pode crescer no seu lugar, no seu lar, e a igreja é o seu lar. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, para nós darmos início ao nosso culto. Amém. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero começar lendo um trecho da palavra de Deus com você, que está em Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves? Qual de vocês, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto é fantástico, Jesus falando aos seus discípulos e a nós. E ele começa a falar sobre nós não andarmos ansiosos, não nos inquietarmos,
Ele mostra o cuidado que Deus tem com as aves do campo, com as flores, e ele diz: se Deus cuida assim deles, quanto mais de vocês, que são filhos amados por Deus. Mas eu quero deixar para nós iniciarmos esse culto, é o versículo de número 34. Olha novamente o que ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Provavelmente você já leu esse texto, já conhece ele, mas normalmente o que mais salta aos olhos é o final dele, que diz assim: basta ao seu dia o seu próprio mal. Só que a gente acaba esquecendo que entre essas duas frases existe uma que diz assim: pois amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, ele está falando: olha, não se inquiete pelo dia de amanhã. Ele diz também: basta cada dia o seu mal, cada dia tem o seu mal, mas a promessa que ele traz no meio é: cada dia tem também os seus cuidados. Os dias não têm apenas o mal, os dias têm também o cuidado de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu queria deixar essa palavra para o seu coração, para nós começarmos a cultuar a Deus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais são as suas preocupações, quais são os seus anseios, eu não sei o que o amanhã te reserva, né? O que você está esperando o amanhã. Talvez você está olhando para a próxima semana e está pensando no mal, mas eu quero te dizer: saiba, existe o cuidado de Deus sobre cada um dos nossos dias. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Se Deus assim cuida das aves dos céus, das flores dos campos, quanto mais Ele vai cuidar de mim e de você, que somos dos seus filhos amados. Amém? Então comece esse culto lançando sobre Ele toda a ansiedade, todo medo, toda angústia, toda preocupação. Coloque aos pés do Senhor e adore a Ele com todo o seu coração nesse momento. Essa é uma dinâmica que nós vemos por toda a Bíblia. Quando o povo de Deus o adora, quando o louvor do povo de Deus sobe ao trono de Deus, Deus age em favor do seu povo. Nós podemos contar vários relatos na Bíblia de pessoas que oravam, que adoravam a Deus, e enquanto eles adoravam, Deus fez milagres em favor deles. Então, eu quero te incentivar nesse momento, tente lançar diante dele toda a preocupação, tudo aquilo que possa querer roubar a sua paz. Simplesmente descanse nele nesse momento e tenha esse momento de adoração como um momento realmente de adorar ao Senhor, de derramar a nossa adoração diante dele. E saiba, quando nós o adoramos, Ele trabalha em nosso favor. Amém? Então, se você puder, feche seus olhos por um instante. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Esse é o momento de nós acalmarmos o nosso coração, para podermos cultuar ao Senhor, para podermos ouvir a sua direção através da sua palavra. Às vezes a correria do dia a dia, a dinâmica da nossa vida acaba nos roubando até o prazer de estarmos na casa de Deus. Mas esse é o momento de fazer como Davi. Davi disse: aquieta-te, ó minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A alma de Davi estava inquieta e ele falou: alma, se acalma, agora é o momento que eu vou adorar o Senhor. E esse é o nosso momento nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Deus, por mais essa semana em que o teu cuidado foi constante sobre as nossas vidas. Mais uma semana de graça, de favor do Senhor sobre as nossas vidas. Se estamos aqui reunidos é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos neste momento entoar canções ao Senhor. Queremos, Senhor, através dos nossos gestos, de cada expressão, de cada frase que vai ser declarada, Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Não queremos simplesmente cantar algumas canções, mas queremos derramar o nosso coração diante do Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Doce Espírito Santo, nos conduza neste momento. Nos conduza neste momento de adoração, para que o nome de Jesus seja entronizado neste lugar. Senhor Jesus, Tu és o centro da nossa adoração, Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos. Pai Celestial, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos um encontro real contigo, Senhor. Não queremos apenas mais uma reunião, nós queremos realmente ser achados pelo Senhor. Queremos Te encontrar nessa noite,
Revela-te a cada um de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda, aplauda ao Senhor, querido. Deus com bastante alegria nessa noite, igreja. Eu vejo os céus se abrindo sobre nós. Eu vejo o Rei em glória vir reinar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor, pra sempre amém. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Vem reinar sobre as nações. Eu vejo o Rei do seu trono governar. Um novo céu, nova terra criará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor, pra sempre amém. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Vem reinar sobre as nações. Vem reinar sobre o Brasil. Seu reino será justo, inabalável e sem fim. 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 Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Vem reinar sobre as nações. Vem reinar sobre as nações. Vem reinar sobre as nações.
Nós queremos te exaltar, Deus. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você pode declarar: eu já coloquei as minhas vestes. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Você pode declarar assim comigo? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
Declare mais uma vez. Fogo! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Imaginava. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Aleluia. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração neste momento. Como cantamos, o Senhor pode fazer morada em nós. Nosso desejo, nosso objetivo é que o Senhor encontre em nós uma morada. Que o Senhor possa habitar em nós e que através de nós o Senhor possa tocar outras pessoas. Que nós possamos ser uma extensão do céu na terra. E por onde nós passarmos, as pessoas possam ver o Senhor através de nós. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E que o poder do Senhor flua através de nós. Nosso desejo como igreja é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Temos planos, temos objetivos, temos sonhos, Senhor, daquilo que queremos realizar. Temos sonhos em relação à tua obra, mas sabemos que nada se compara à tua presença. Sentir a tua presença em momentos como esse já é algo glorioso. Mas nós sonhamos e anelamos por aquele grande dia, aonde o veremos e o conhecemos como o Senhor é. Mas nós te pedimos, Senhor, enquanto esse dia não chega, que nós possamos ser visitados pela tua presença. Nós queremos que servimos a um Deus que não é simplesmente um fruto da nossa imaginação, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo e presente. É um Deus que se faz presente. Nós queremos te sentir, Senhor. Dá-nos experiências novas contigo, Deus. Dá-nos experiências novas, reais e verdadeiras contigo. Espírito Santo, aquece os nossos corações.
Espírito Santo, distribui dons sobre a igreja. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos que o teu sobrenatural se torne natural nas nossas vidas. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesse momento. Se você crê que o Espírito Santo está nos visitando, aplauda Ele nesse momento. Aleluia. Boa noite a todos mais uma vez. Graça e paz. Quantos são felizes com Jesus? Amém. Eu creio que mais do que a nossa vontade em nos relacionar com o Senhor tem desejo de se relacionar conosco. Quanto maior for a nossa fome, a nossa sede por Ele, mais Ele vai nos saciar. Amém. Nós vamos já servir ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu queria, antes disso, só rapidamente compartilhar algo com vocês. Estava vendo um amigo falar algo essa semana, algo que Deus ministrou no coração dele, e eu achei muito interessante pra gente, né? Ele estava falando sobre a nossa rotina de oração. Como às vezes a gente idealiza um pouco a nossa vida de oração, e isso faz com que a gente às vezes deixe de orar. Porque quando a gente fala de oração, na maioria das vezes que a gente pensa, não, eu vou separar meia hora por dia, 40 minutos por dia para mim orar. Só que às vezes são tantos compromissos, às vezes imprevistos acontecem, e a gente às vezes até se programa para separar um momento e acaba não acontecendo. E às vezes a gente acaba deixando de orar, né? E ele estava falando sobre o texto de Paulo, quando Paulo fala aos Filipenses, e ele fala assim, olha, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, ele está escrevendo aos Filipenses, está falando assim, olha, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu oro por vocês. Então ele está falando assim, não é simplesmente que todo dia eu separo um momento para orar por vocês. Ele fala assim, quando eu me lembro de vocês, eu oro. E essa é uma dinâmica que nós podemos colocar na nossa vida. Nós temos um grande privilégio de estarmos no Novo Testamento, é que nós temos acesso livre a Deus. Nós não precisamos de todo um ritual para poder adorar a Deus. Nós podemos a qualquer momento orar, independente do que você esteja fazendo, a gente pode orar. Então, o pensamento que ele estava compartilhando é justamente isso, que nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. É óbvio que quanto mais a gente conseguir separar tempo para nos relacionar com Deus, tempo de qualidade, melhor. Mas nada nos impede de orar todo o tempo. Você está dirigindo, lembrou de alguém? Ora. Você está
na sua casa, lembrou de algo, veio um pensamento de algo que você precisa, ore por aquilo. Porque orar, queridos, é um relacionamento com Deus. Às vezes, algumas pessoas acabam mistificando um pouco. Não, para mim orar eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que fechar os meus olhos, tenho que começar Pai Celestial. Não, você pode a todo momento, lembrei de uma coisa, Deus abençoa fulano, lembrei de fulano, Deus abençoa fulano, orou, Deus eu preciso disso, sabe? E quanto mais a gente for orando dessa forma, mais nós vamos criar um relacionamento com Deus, mais isso vai se tornando parte do nosso dia. E aí, óbvio, quando tiver tempo, a gente tem grandes momentos com Deus. Mas eu queria te incentivar a colocar isso em prática nessa semana. Comece a orar a todo momento. Quando Paulo fala sobre orar sem cessar, não é que ele não fazia mais absolutamente nada da vida, só orava. Não, mas é isso. Eu estou dirigindo, lembrei de algo, eu oro. Passei por uma pessoa, um morador de rua, eu oro e abençoo a vida dele. Passei por uma pessoa, lembrei de alguém, eu oro por essa pessoa. Então eu queria te incentivar nessa semana a orar dessa forma. Porque às vezes a gente chega no domingo e faz, não, essa semana eu vou orar. Só que a gente pensa assim, não, quando sobrar um bom tempo, eu vou separar um bom tempo para orar. Não, comece a orar a todo momento. Nem que fosse orações de uma frase. Mas ore, Deus vai receber essas orações. Amém? Mas deixa eu compartilhar um texto para nós entregarmos as nossas ofertas, nossos dízimos. Marcos capítulo 4, versículo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13. A partir do versículo 13, Jesus, um pouco antes, ele falou a parábola da semeadura. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, a gente não está entendendo o que essa parábola quer dizer. E agora a partir do versículo 13, Jesus ele vai explicar qual é o significado da parábola. E olha o que diz o versículo 13. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Depois você pode ler um pouco antes a parábola toda, Jesus ensinando essa parábola. Mas aqui ele está explicando e ele começa a falar quais são os tipos de solo em que essa palavra caiu. E ele fala que a semente é a palavra de Deus que é lançada. Então, óbvio que o problema não está na semente, e o problema está sim no solo que recebe essas sementes. E aí ele vai falando sobre os solos, e aí ele fala sobre aquele que cai entre os espinhos. E aí é muito interessante porque no versículo 19, ele fala sobre 18 que caem no espinho, e ele fala que as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha que interessante que Jesus está dizendo, que a palavra de Deus, ela pode ser sufocada e se transformar em frutífera, dependendo da maneira como nós a recebemos. E aqui ele fala sobre dois principais motivos pelos quais aquela palavra ficou infrutífera. Ele fala primeiro sobre as preocupações desse mundo. E aí qual que é o antídoto para isso? É aquilo que nós falamos no começo do culto. É o descanso em Deus. É nós entendermos que basta cada dia o seu mal, mas cada dia traz também o seu cuidado. Que o Senhor está cuidando, que a cada dia as misericórdias se renovam. É lançando sobre Ele toda a ansiedade. Então, o descanso é o antídoto para isso.
E depois ele fala sobre a fascinação da riqueza e outras ambições. E aí, qual que é o antídoto para isso? Para que a palavra de Deus não se torne infrutífera no nosso coração? É a nossa generosidade. É a nossa generosidade, são os nossos dízimos, as nossas ofertas, ofertas do reino de Deus, oferta na vida das pessoas. Quanto mais generosos nós somos, mais protegido o nosso coração está dessa fascinação das riquezas. E aí isso não vai permitir que a palavra se torne infrutífera na nossa vida. A gente sempre fala aqui que quando Deus estabelece dízimos e ofertas, não é porque Deus precisa de algo. Na verdade, Deus ele quer nos dar um instrumento, uma ferramenta para que a gente possa blindar o nosso coração. É como se fosse um antivírus que nós podemos instalar para que essa fascinação das riquezas e as outras ambições não ataquem o nosso coração e deixem a palavra infrutífera. Então, que todas nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, além de expressar a nossa gratidão, além de expressar o nosso amor ao Senhor, nós estamos também protegendo o nosso coração, para que a palavra de Deus, ela não fique infrutífera nas nossas vidas. Amém? Faz sentido? Deu para entender? Então, eu sempre digo, dízimos e ofertas não é Deus querendo tirar algo de nós, é Deus querendo nos proteger, para que Ele possa nos dar ainda mais. Amém? E nós vamos servir o Senhor agora nesse momento, nossos dízimos, nossas ofertas, e você tem liberdade para fazer isso. Se você quiser entregar o dízimo em espécie, nós temos alguns envelopes na cadeira. Se você quiser fazer uso do cartão, você pode fazer um sinal. E nós temos também os meios eletrônicos, você pode fazer a sua oferta, expressar a sua generosidade nesse momento. Mas antes, vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de podermos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, de expressar a nossa generosidade. Queremos, Pai, assim como Davi, dizer que só estamos devolvendo aquilo que o Senhor primeiro colocou nas nossas mãos. E queremos te agradecer, Deus, porque esse ato é também uma forma de proteger o nosso coração, para que o nosso coração possa ser um bom solo, um solo fértil, para que a Tua palavra possa frutificar nas nossas vidas. Receba, Pai, cada dízimo, cada oferta que vai ser entregue nessa noite, e que cada semente lançada no Teu reino venha produzir e frutificar a 100 por 1. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode entregar o seu dízimo. Glória a Deus. Deixa eu saudá-lo mais uma vez com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Hoje eu e o André nós falamos muito pouco, mas ele quase pregou o que eu vou falar. Então, vemos que Deus está agindo, Ele tem algo a falar nos nossos corações nesta noite. Amém? Antes eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, de mais uma vez nos reunirmos, para buscar a Tua presença, para cultuar o Teu nome, para te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por cada provisão que o Senhor tem liberado em nós. Nós viemos aqui te agradecer na certeza, porque muito além do que os nossos olhos podem ver, tem sido a Tua intervenção nas nossas vidas. Te louvamos por tudo aquilo que o nosso coração consegue hoje entender. Te louvamos também, Senhor, por aquilo que não compreendemos, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que cada detalhe das nossas vidas
está sobre sua direta supervisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, se necessário for, para os céus, detém o tempo, faz com que a eternidade se aplique nas nossas vidas, para que o milagre aconteça, para que a provisão venha, para que a cura se estabeleça, para que a nossa vida alcance a plenitude daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós queremos, Senhor, nos abrir, nos render completamente ao Teu querer, à Tua vontade, pedir ao Teu Espírito Santo que tenha toda a liberdade em nosso meio. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, supera as nossas limitações. Sabemos que há muito em nós que ainda barra o Teu mover, a Tua manifestação sobre as nossas vidas, mas nós estamos aqui reunidos para que a Tua vontade se cumpra em nós, para que a Tua vontade, ela se cumpra aqui na terra, em nós, nesse corpo terreno, como ela é feita no céu. Por isso nós oramos dizendo que os céus se manifestem sobre este lugar, que a Tua presença se derrame sobre as nossas vidas. É a oração que nós fazemos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você crê que Deus pode transformar a nossa vida? Crê que nós podemos viver de uma forma completamente pautada pelos princípios da palavra de Deus, de que nós podemos romper com tudo aquilo que ainda nos impede, com aquilo que nos limita, com aquilo que nos entrincheira de algumas formas e nos detém para vivermos a plenitude daquilo que Ele tem reservado para nós. Queridos, não faz sentido ler a palavra de Deus, ler os evangelhos, ler toda a completude da obra de Cristo e achar que a vida se limita àquilo que os nossos olhos podem ver. Entender a vida cristã como algo lógico, como algo comum, tira de nós toda a certeza e todo o diferencial que o Evangelho tem para as nossas vidas. Entender o Evangelho como sendo algo limitado a leis humanas, ele rouba de nós a vivência dos milagres. O André estava falando aqui a respeito do poder da semeadura, o poder daquilo que eu e você fazemos, daquilo que nós lançamos e na certeza de que tudo aquilo que eu lanço, existe uma resposta de Deus para mim e para a sua vida. Tudo isso, querido, é regido por meios dos princípios da palavra de Deus. Durante esses dias eu tenho ouvido algumas coisas sobre o que nós podemos esperar do próximo ano. Talvez você já está também nessa expectativa. Vocês já perceberam que o Natal já está chegando? Já perceberam que os comércios já estão tirando os Papais Noéis das prateleiras, estão já começando a enfeitar, algumas casas já começam a ter as luzinhas piscando, eu já posso até sentir o cheiro dos perus, né? Aquela comilança abençoada está chegando, é um período onde celebramos não só o nascimento de Jesus, mas também a comunhão entre família, e nós temos essa cultura de não só, e muitos acabam às vezes perdendo a essência, né, de celebrar o nascimento de Jesus, embora não seja nessa data, eu creio que para todo mundo isso é muito claro, mas a mensagem que é transmitida, a realidade que o final do ano traz é algo tremendo. Só que ao mesmo tempo que nós vamos ter momentos de comunhão, de edificação, também é um momento muito forte de reflexão. O ano está acabando e eu ouvi de algumas pessoas, ainda essa semana, de alguns amigos, disseram assim: o ano acabou e eu não consegui fazer aquilo que eu desejava. Talvez muitos de nós aqui estamos começando a ter essa ideia, a colocar agora em uma balança, a entender o que nós tínhamos de expectativa, aquilo que nós colocamos em prática e os resultados que estão chegando. Uma das coisas que me chamou a atenção e que nós precisamos atentar é de que, embora nós já estejamos realmente avistando o fim, nós ainda não chegamos, de que existe muito ainda para que Deus faça nesse ano.
algo que nós temos que nutrir no nosso coração é de que ainda que o ano esteja terminando, há muito mover de Deus reservado para mim e para você. Deixa eu te dar uma dica. Quantos aqui ouviram que neste ano algumas áreas da sua vida seriam transformadas? Você ouviu? Eu ouvi. De que haveriam milagres, de que haveriam provisões de Deus, de que haveriam despertares de Deus para a nossa vida. E se você ainda não viveu, a única dica que eu posso te dar é: prepare-se para que ela se cumpra sobre a sua vida. Nós temos ainda quase 2 meses para que tudo aquilo que está liberado da parte de Deus, se você ainda não viveu, você pode viver nesse momento. Vocês já viram aquela represa que tem um montante muito grande de água e a vazão ali ainda é pequena e aquilo vai segurando? O que eu consigo ver, querido, é de que Deus tem muitas palavras e promessas liberadas para este ano e que realmente muitas pessoas ainda não viram o efetivo cumprimento, mas eu confio e creio de que a palavra de Deus não volta vazia, de que as promessas dele vão se cumprir. Então a única coisa que eu consigo ver para frente é de que os próximos dias reservam um grande mover de Deus na minha e na sua vida. Amém, queridos? Eu creio que nós temos muito ainda para fazer, eu creio que nós temos ainda muito para colher, mas hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso, de como que eu devo olhar para o futuro, como eu devo me posicionar para o amanhã. Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim. Tenta diminuir um pouquinho essas duas luzes aqui, quase me cegando. Gênesis, mais um pouquinho. Tá bom, obrigado. Diz assim, Gênesis 1, 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Querido, esse texto, primeiro, Gênesis, ele é uma imensa aula a respeito dos princípios que regem a humanidade. Ler o livro de Gênesis não só fala sobre o início, sobre a criação, sobre a edificação do universo, sobre a aplicação de leis, mas nós estamos vendo Deus estabelecendo princípios que iriam seguir por tudo aquilo que nós fizermos na vida, seja cristão, seja ateu, seja de qualquer religião. São princípios universais, globais, que independem da fé. São princípios que Deus aplicou para a terra, para a criação e para tudo aquilo que governa o universo. Esse texto específico, Deus está estabelecendo uma coisa: olha, a terra produzirá, haverá vida a partir do solo. E como isso vai se concretizar? As sementes serão lançadas. E qual que é uma regra, um princípio que foi estabelecido nesse texto? Fácil compreensão e lógico para tudo aquilo que eu faço. Pense o seguinte: se eu lançar uma semente de um pé de laranja, o que vai nascer? Se eu lançar uma semente de um pé de limão, vai nascer um pé de limão. Por quê? A semente que eu lanço é a mesma que vai gerar o fruto. Tem alguma lógica eu semear um pé de limão e esperar que nasça uma laranja? Só um milagre. Quem participa da célula
da Eva, sabe que lá nós temos uma bênção, né? Ela planta, ela tem um pedacinho do Éden lá, eu falo. Porque ela tem um pedaço de terra, tudo que ela planta cresce. E de um jeito impressionante. Não é? Nós vamos lá, tem tanto tempero, tanta coisa gostosa, eu gosto de tempero, então eu experimento direto ali, manjericão, quando você tira do pé mesmo, aquele cheiro maravilhoso. Ela tem um pé de amora, que nessa época está uma bênção, com essa chuva, carregado, algo absurdo, assim, doce, gostoso. Mas, você plantou amora ou você plantou alguma outra coisa ali? Foi amora. Porque tudo aquilo que eu semeio, certamente vai produzir à medida da minha semente. Tudo aquilo que eu faço, existe um propósito para aquilo. A forma com que eu lanço, a espécie a qual eu vou lançar, é exatamente aquilo que eu vou colher. Querido, nós estamos dia a dia lançando semente para tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia ela é clara ao dizer em Gálatas, dizendo o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Certamente, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, Deus não brinca com essa regra. Aquilo que eu semeio, eu vou certamente colher. Eu tenho a opção de escolher se eu semeio ou não. Mas a partir do momento que eu semeei, eu tenho que aguardar aquela colheita. Sabe aquela situação de que toda ação gera a ação da semeadura vai necessariamente gerar uma colheita. Ela pode ser abundante, ela pode ser frutífera ou não. É possível lançar uma semente e de que dela não advenha frutos? Sim, porque é possível que você lance uma semente errada e o que você vai colher? Morte. Pense o seguinte, a Bíblia está dizendo, olha, produza a terra erva verde, produza o solo riqueza, produza o solo aquilo que vai suprir toda a humanidade. O que nos alimenta, querido, hoje? O que gera para mim e para você sustento? A terra. Nós tentamos, a humanidade tenta, de todas as formas, buscar alternativas que sejam práticas, buscar alternativas que modifiquem a forma. Sabe, um dos piores problemas que nós enfrentamos hoje para a alimentação global, talvez se você quiser, tem documentários disso para você assistir, Netflix, YouTube. Os alimentos transgênicos, as sementes transgênicas são o mal da nossa geração. Pragas têm surgido, os alimentos estão perdendo qualidade, porque à medida que o homem tentou brincar com as sementes, nós destruímos o solo. Não sei se você sabe, mas é muito difícil que você hoje encontre um produto verdadeiramente orgânico. E aonde você encontra, eles são produtos muito pequenos, que estragam com uma facilidade muito maior, porque existe um estudo que o brasileiro, ele ingere por ano 17 litros de agrotóxico. Você faz ideia disso? De que à medida que você tenta manipular aquilo que é um princípio estabelecido por Deus, as consequências têm gerado de uma forma absurda. O trigo hoje, ele faz muito mal para a saúde. Os farináceos de uma forma absurda. A maçã bonita, faça esse teste, eu fiz, fiquei incrédulo quando eu vi isso no documentário, fiz em casa. Quanto mais bonita a maçã que você come, se você passar ali uma faquinha ou algo fino, você vai ver que ela vai soltar parafina, porque a indústria, ela usa disso para deixar ela vermelha, bonita, e que ela dure um período muito maior, para que ele tenha uma longevidade de qualidade maior. Ou seja, tudo aquilo que eu tento manipular a qualidade, os princípios de Deus, as consequências serão drásticas. Você pode lançar a sua semente, mas a medida e a qualidade, a forma com que você faz, é o que vai determinar qual efetivamente será a sua colheita. Você pode lançar,
Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma excelente semente. Imagine que você tem algo puro, específico, bom, saudável. E você lança essa semente no mar. Vai haver um resultado nisso? Por quê? Qual que é o princípio que Deus estabeleceu? Aonde ele deve lançar a semente? Na terra. Queridos, eu só vou colher aquilo que eu estou semeando conscientemente. Uma coisa que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite é: nós estamos sim fechando um ciclo? Estamos terminando um ano? Estamos. Só que você só vai ter um 2022 diferente à medida que você entender de que tudo aquilo que você semeia hoje, você vai colher lá. Qual que é o resultado? E isso é interessante. Por que nós encerramos um ano, iniciamos um outro? Na certeza de que este ano, ele finda como semente para o próximo ano. Querido, porque você não vai simplesmente passar do dia 31 para o dia 1º de alguém falido para alguém próspero. Ah, mas se eu ganhar na Mega Sena, você vai continuar não sendo próspero. Você pode ter recurso, mas se você não for próspero, se você não for prudente, muito rapidamente você vai voltar para a mesma situação que você tinha antes. Porque aquilo que eu semeio hoje é a forma com que eu vou colher amanhã. À medida que eu estou lançando as minhas sementes hoje, é aquilo que eu vou colher amanhã. Quantos estão preocupados com o ano 2022? Eu estou. Por quê? Porque por uma questão lógica, existe a responsabilidade humana. A preocupação não vem por conta do domínio de Deus, ele está estabelecido. Só concorda que existe uma responsabilidade minha e sua? De que existe uma cautela que eu e você devemos tomar? Agora, essa preocupação tira de mim a certeza de que algo extraordinário nos aguarda? Não, porque nós sabemos muito bem aquilo que estamos semeando. Nós sabemos muito bem os passos que estamos dando. Se eu quero um ano em que nós estaremos de uma forma mais segura, a minha semeadura tem que ser agora. Se eu quero um ano em que eu tenho uma intimidade com Deus, você não vai colher algo novo se você não semear agora. O André estava dizendo algo muito prático, dizendo como eu devo seguir a minha vida de oração. Você não vai viver milagres amanhã se hoje você não semear a sua oração. Nós tivemos durante essa semana, e nas últimas 2 semanas, na verdade, muitas respostas de oração que nós vivemos durante as células. Então houveram pedidos específicos, e Deus trouxe respostas específicas. Nós tínhamos um exame de uma pessoa que faria: olha, eu peço oração para o exame da pessoa A. O exame saiu, e o milagre foi comprovado. Esses tempos, acho que eu posso dizer, nós oramos pela Lília: olha, eu quero que a minha família se reúna novamente. Deus fez o milagre. Aí na última semana disse assim: estamos felizes porque teremos uma reunião em família. Sabe por quê? Porque uma semente foi lançada e um milagre foi colhido. Porque aquilo que eu lanço, eu tenho a certeza que haverá milagre de Deus para a minha e para a sua vida. Esse tempo nós ouvimos um testemunho. Ronaldo e a Lu contaram que algo que eles vinham semeando há um período se concretizou. Eles alcançaram a promessa que Deus havia feito para eles. Eles sonharam, trabalharam, lançaram e colheram aquilo que Deus havia colocado no coração deles. Queridos, todo mundo vive aquilo que semeia. Ninguém é vítima do acaso, nós não vivemos como vítimas da sorte, nós não temos azar ou sorte, não é por aquilo que você vive, de onde você saiu, de que você passou. Você colhe aquilo que você planta. Simples assim. O texto está dizendo: se eu não estou contente com a minha colheita, o que eu devo fazer? Eu devo alterar a minha semeadura. Se eu não estou satisfeito com a forma com que a minha vida financeira está, eu preciso alterar a forma com que eu estou semeando. Se eu não estou satisfeito com a minha vida ministerial, o que eu devo mudar? A forma com que eu estou servindo a Deus. Se eu não estou satisfeito com o meu relacionamento, eu devo mudar a minha conduta para que o relacionamento se adeque aos princípios que eu estou semeando. E aqui que está o grande segredo, querido. Por quê? Você pode ser uma pessoa cristã,
devota, apaixonada por Jesus. Você pode amá-lo com toda a intensidade, mas você ser uma pessoa fracassada. Por quê? Porque você está aplicando os princípios de forma errada. Porque você está colocando em prática aquilo que ele nos ensinou de uma forma errada. Orar faz bem? Com certeza. Só que a Bíblia fala assim: vocês pedem muito, mas não recebem, porque pedem mal, pedem para os vossos próprios deleites. Segredo da oração: seja alguém que ora por uma bênção transbordante. Você quer ser uma pessoa, querido, que tem muito resultado? Ore além da sua necessidade. Você quer ser alguém que vai colher muito de Deus? A Bíblia fala que Ele nos dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que é isso? Vamos fazer uma dinâmica? O que é recalcada? Você imagine um saco que você pega, enche de milho. Você dá uma chacoalhada, ele vai dar uma baixada. Recalca aquilo. Sacode, e ele vai baixar mais um pouco. Deus está dizendo o seguinte: você pode ter toda a necessidade, mas o que eu quero depositar na sua vida é além daquilo que você precisa. A minha bênção para você, ela vai ser transbordante. Deus levantou um jovem chamado José, e ele tinha necessidades. Só que à medida que ele entendeu que havia um propósito naquilo que ele estava fazendo, a bênção não foi só para ele, não foi só para sua família, não foi só para sua casa. Diz a palavra de Deus que aquele jovem alimentou o mundo durante a sua geração. Uma fome global se estabeleceu, e ele foi resultado de intervenção de Deus para gerar provisão para muita gente. Então eu tenho essa liberdade de orar. Só que o princípio de Deus é que você receba de uma forma para que você seja um abençoador. De que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus quer que você viva essa dinâmica. Que você lance uma semente, na certeza que você colherá 100 vezes mais. Porque você lança uma semente para suprir a sua necessidade. Mas a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para aquele que tem fome. Presta atenção nisso. Você pode suprir a sua fome e acabar ali. Ou você pode ser uma pessoa que vai viver semeando. Dá para você entender? De que a forma com que você vai semear, e a Bíblia diz que Ele aumenta a sementeira daquele que semeia. Quanto mais sábio você é ao semear, mais Deus vai aumentar a sua sementeira. Então você quer viver milagres? Pare de olhar e de orar somente para você. Deixa eu te dar um exemplo. Um pouquinho para frente, Gênesis capítulo 26. Na sua Bíblia, provavelmente, tem um título nesse capítulo, correto? A maioria tem. Isso aqui não é Bíblia. Isso aqui são temas que os homens colocam, a partir da divisão que foi feita pelos capítulos. A Bíblia não foi escrita por capítulos. Mas aqui tem um tema, isso aqui é um comentário humano. Mas para facilitar, para a gente não ter que ler tudo, você vai ter aí: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Aí o texto começa, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos judeus, em Gerar. Agora pula comigo para o versículo de número 12. Presta atenção nisso. E semeou Isaac naquela... O que está dizendo ali? Naquela... E aquela terra estava com fome, não é verdade? Que nós acabamos de ler. De que havia uma fome naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Está dizendo assim: olha, é o mesmo lugar, é a mesma circunstância, mas olha o resultado dele. Continua. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava.
Queridos, isso é impressionante. Primeira coisa, Deus está nos ensinando. Aquilo que você semear, você vai colher. Mas tem uma coisa que me diferencia dos demais: a minha colheita será multiplicada. Isso é diferente dos demais. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus tem um compromisso comigo e contigo? Tem? Acredita nisso? Tem? Ele nos abençoa? Agora vamos pensar o seguinte: Deus ultrapassa os seus princípios por mim e por você? Eu sou um fazendeiro e eu tenho uma terra e eu vou lançar minha semente, mas aí eu não coloco o adubo correto, não atento para a época certa, para a semente adequada, para a irrigação adequada. Mas eu sou crente, eu estou orando, dizendo: Deus abençoa a minha terra, Deus faz com que eu colha 100 vezes mais. Aí o meu vizinho, ele não é crente, mas o que ele faz? Ele pega a semente certa, ele lança no tempo certo, ele cultiva da forma certa. Aí eu olho para o lado e vejo que a dele vai estar. Quer dizer que Deus está abençoando ele e não está me abençoando? Não. Deus só está cumprindo os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Porque eu posso ter uma boa semente, mas a forma com que eu semeio vai fazer toda a diferença. Agora eu quero te explicar esse texto. Agora eu creio que eu semeio a semente boa, eu semeio num solo correto, nas condições corretas, e aí eu tenho certeza que no momento que eu orar, dizendo: Deus abençoa a minha colheita, a minha safra será abundante. Aí meu vizinho vai conter, ele vai receber a bênção dos princípios, que vão se cumprir na vida dele, mas eu receberei a bênção da promessa de Deus, que faz com que a minha colheita seja multiplicada. Dá para você entender? Porque eu não sou uma vítima do dia a dia. A mesma pandemia que atinge a sua vida, atinge a minha. A mesma dificuldade do mercado que atinge a minha vida, atinge a sua. Mas por que talvez você está prosperando e eu não? Por que talvez o ímpio está prosperando e nós não? Porque nós não estamos colocando os princípios corretos em prática. Porque eu não estou cumprindo aquilo que eu recebi. A Bíblia fala: qual que é o homem prudente? É aquele que ouve as minhas palavras e só guarda no coração? Não, é aquele que as coloca em prática. Deixa eu te falar uma coisa: nós aqui dentro da igreja vivemos um privilégio, mas vivemos uma responsabilidade maior. Deus não pune o homem no tempo da ignorância. A partir do momento que você conhece a verdade e não pratica, você está sujeito ao juízo. A partir do momento que você conhece a verdade e não a pratica, miserável homem que você é. Porque tendo recebido a revelação, não colocar em prática, é no mínimo burrice. Quantos testemunhos você já ouviu? Diversos. E todos eles começam com a seguinte frase: eu tinha uma necessidade, eu tinha um problema, eu tinha a situação A, B, C, X, e eu orei, e Deus agiu. Qual que é o segredo dos milagres, queridos? Qual? Qual que é o segredo dos milagres? Orar. Qual que é o segredo de uma vida alinhada a Deus? Orar. Sabemos isso? Eu posso cobrar do ímpio que ele não ora? Não. Posso cobrar de nós? Posso. Porque Deus está olhando e dizendo assim: filho, tá bom, existem momentos que é necessário que milagres aconteçam, mas existem momentos que você precisa semear o seu milagre. Sabe o que aconteceu na multiplicação dos pães? Um dia eu vou falar um pouquinho só sobre isso, sobre a forma da gratidão. Olha só a realidade, já falei isso aqui algumas vezes. 15 mil pessoas,
O que eu tenho? 5 pães. Aí você levanta os olhos assim, graças te dou, ó Pai. 5 pães. 15.000 homens. Que loucura. Graças a Deus, que o Senhor me deu 15.000 pessoas para comerem 5 pães. O que Jesus estava nos ensinando é: a gratidão como semente gera multiplicação. A partir do momento que você é grato por aquilo que você tem, você semeia multiplicação na sua vida. Vou repetir. A partir do momento que você é grato por aquilo que tem, você semeia multiplicação na sua vida. Esse homem aqui, Isaac, falou assim: olha, eu semeei naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Dá para viver milagre ainda esse ano ou não? Aquilo que nós semearmos, Deus vai abençoar a nossa colheita. Agora, o que nós precisamos atentar, queridos? Eu só coloco os princípios certos em prática se eu os conheço. E aonde os princípios de Deus estão contidos? Aonde? Eu ouvi isso esses dias, dizendo que todas as respostas para a nossa vida estão num livro que normalmente tem a capa preta. Isso é a mais pura verdade. Queridos, agora, como que eu vou viver a abundância de Deus se eu não conheço os princípios dele? Como? Confesso que é sempre um grande desafio para uma pessoa e para os primeiros passos da fé, você entender que a Bíblia, ela é algo escrito, que ela é física, mas que age espiritualmente. Esses dias a Eva estava contando um pouquinho para nós lá. Ela estava com a netinha dela, e ela estava lendo a Bíblia. Só que ela pegou uma genealogia. Nome, a netinha falou assim: vovó, a gente não pode ler outro texto, não? Porque para algumas pessoas não tem lógica, tipo assim, esse monte de nome, como que pode me abençoar? Claro que isso não vão ser nos primeiros passos. Há um propósito para tudo que aqui está escrito. Deus não desperdiçou uma vírgula. Deus não desperdiçou um nome. Tudo tem um propósito. Só que nós precisamos chegar no momento em que eu vou romper com aquilo. E no momento que eu entendo que os meus olhos são abertos para que esse texto lhe traz verdade de Deus na minha vida, é diferente. Por exemplo, você concorda que esse texto que nós lemos, ele é simples, mas ele traz uma verdade tremenda para nós, de que Isaac chegou num lugar em que havia fome, e ele semeou, e naquele mesmo ano, na mesma circunstância, no mesmo período, ele teve uma colheita que ninguém teve. Todo mundo estava passando fome, mas ele não. Queridos, o cenário econômico é preocupante? É muito. Muito mesmo. Nós não sabemos amanhã. Tanto interno quanto externo. O mundo está preocupado. Essa semana, eu tive uma reunião que eu fiquei até, que eu posso dizer, surpreso, porque eu intermediei um contato de um judeu com um árabe. E foi algo bem interessante. Semana que vem eu estarei de novo com eles. E o árabe tinha uma posição completamente diferente da do judeu. O judeu disse assim: a crise do mundo nos fortalece. O árabe disse assim: a crise do mundo nos expõe fraqueza. E eu fiquei meio assim, né? Mas depois eu percebi essa diferença. Que um judeu, ele está acostumado com crise. Ele está completamente acostumado com escassez. Ele sempre viveu no limite. Morto, perseguido, escravizado, mas sempre vivendo os princípios de Deus. Eles alcançaram prosperidade. Vocês sabiam que hoje estima-se
que 51% do patrimônio global é de judeus? Todos os maiores bancos são judeus? De que nos últimos anos, os maiores prêmios Nobel, quem recebeu foram eles? Eu não sou nada judaico, ok? Mas eu sei e eu consigo perceber que Deus permanece cumprindo a promessa dele na vida daquele povo. Para a gente encerrar, para você entender o poder de uma semente, eu quero ler com você um discurso que chamou muito a minha atenção. Quem fez isso foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em 2018. E olha só o que ele falou. Isso foi numa conferência da ONU. O senhor Netanyahu disse: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos não tínhamos um país ou um exército. Apenas algumas horas após a criação, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia e Arábia Saudita, todas nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós sim, os varremos em 6 dias. Lutamos contra várias coalizões de países árabes, que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas, e nós os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um Estado cuja economia exporta milhões e bilhões de dólares. Nós temos a Intel, a Microsoft, a IBM, desenvolve produtos para todo mundo. Nossos médicos recebem prêmios pelas pesquisas médicas que fazem. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores e legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. A Rússia tem 200 milhões de habitantes. A China tem 1.300.000.000 de habitantes. A Europa, a França, a Grã-Bretanha, com 350 milhões de habitantes. Estes são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família das potências nucleares, como Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Há 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e despreparados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa. Vencemos nossas guerras aqui mesmos, quando não éramos nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas? Quem quer nos assustar ou nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Nós não vamos esquecer o que isso significa. Olha que interessante, olha isso. Nós sobrevivemos ao faraó. Nós sobrevivemos aos gregos. Nós sobrevivemos aos romanos. Nós sobrevivemos à Inquisição da Espanha e dos massacres na Rússia. Nós sobrevivemos a Hitler. Nós sobrevivemos aos alemães. Nós sobrevivemos ao Holocausto. Nós sobrevivemos aos exércitos de 7 países árabes. Nós sobrevivemos a Saddam. Nós continuaremos a sobreviver também aos nossos inimigos de hoje. Pensar em qualquer outro momento da história da humanidade. Pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi melhor. Nós nunca tivemos privilégios, mas enfrentamos o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existe mais, e nós ainda vivemos. O Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos, alguém fala latim hoje em dia? E o terceiro Reich? Olhem para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, nós ainda estamos aqui. E nós falamos a mesma língua, antes e agora. Os árabes não sabem disso,
mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos a nossa identidade, nós seremos para sempre. Então pedimos desculpa por não nos preocuparmos, por não chorarmos mais, por não termos mais medo. As coisas estão bem por aqui. Elas certamente poderiam ser melhores, mas elas estão bem. Não parece uma pregação? E ele está dando um discurso para a nação humana. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo. As pessoas ainda estão vivendo, as pessoas ainda estão saindo, as pessoas ainda estão indo ver seus amigos. Sim, nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos os nossos mortos, enquanto os outros regozijam no nosso sangue derramado? É por isso que nós vamos vencer no final. Ele nunca dorme, ele nunca dormirá. O guardião de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É impressionante a mente ou não? E recentemente, isso aqui foi em 2018, recentemente Israel foi alvo de toda a cobertura midiática. O que descobriu o mundo inteiro? Que Israel tinha uma cobertura aérea invejável para todo o país. De que haviam diversas lançamentos de mísseis, mas eles tinham um domo que só eles têm, que conseguia interceptar todos aqueles mísseis antes de cair. Sabe por quê? Porque estes homens ainda vivem os princípios que Deus liberou sobre a vida deles. E sabe o que mais que eu quero te dizer? Eu não quero aqui dar moral para nenhum deles. Eu só quero te dizer o seguinte: diz que o tempo deles passou, de que Jesus Cristo foi enviado para eles. Ele foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam, e hoje foi nos dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O que eu quero te inspirar com esse discurso é que, se você souber a semente que você está lançando, ninguém vai impedir uma colheita milagrosa na sua vida. Comece hoje a lançar sementes poderosas na sua vida. Não tenha medo da segunda-feira, não tenha medo do mês de novembro, não tenha medo do mês de dezembro, não tenha medo do ano de 2022, não tenha medo do que vai acontecer. Lance sementes e palavras poderosas na sua vida, porque Deus vai olhar para cada um de nós e dizer: pela sua fé, você vai colher 100 vezes mais. O mundo pode estar em crise, mas nós celebraremos as vitórias de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração, querido? Eu quero semear as minhas sementes, eu quero colher, eu quero participar da colheita de vocês, eu quero celebrar a colheita e a vitória de cada um de vocês, porque haverá um propósito se cumprindo em cada um de vocês. Quero deixar de lição de casa algo que eu passei para o pessoal mais próximo. Ao chegar na sua casa, escreva aquilo que você ainda guarda durante esse ano. E cole num lugar em que você vai ver todos os dias. Eu já fiz isso. Alguns projetos eu colo em cima do teto, para ver o que eu quero colher, para todos os dias declarar: eu estou indo em direção a esse propósito, eu estou indo em direção àquele resultado, e você vai alcançar os seus milagres. Amém, queridos? Quero convidar vocês a se colocar em pé, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque hoje ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos separou, para vivermos como nação eleita, como povo escolhido de Deus aqui na terra. Nós demos exemplos de como o Senhor tem abençoado a nação de Israel, mas nós sabemos que eles não são mais o povo separado, escolhido e eleito. Eles foram, e há uma atenção especial do Senhor para eles, mas nós vivemos a geração dos eleitos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos teus filhos, e podemos dizer com toda certeza de que temos toda a atenção dos céus para nós. Pai, nós estamos agora nos levantando na certeza de que, como filhos, lançamos sementes em uma terra que é próspera.
nós lançamos sementes no Teu reino. Pai, nós queremos ativar os princípios corretos na nossa vida. Que cada um de nós, que cada um dos Teus filhos, Pai, entenda o poder que há nas nossas palavras. Por isso, não mais preocupação, que não haja mais lugar para murmuração ou para anseios futuros. Pai, mas que a nossa gratidão, que a nossa fidelidade hoje seja uma semente de multiplicação nas nossas vidas. Que tudo aquilo que nós recebemos, nós possamos em gratidão declarar que é apenas uma semente daquilo que vamos colher. Nós podemos escolher comer aquilo que o Senhor tem nos dado, ou semear para que haja uma multiplicação. E eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, que ninguém comerá as sementes que o Senhor tem entregue nas mãos, mas que eles semearão e haverá uma colheita abundante na vida de cada um dos teus filhos. Nós não queremos perder tudo aquilo que o Senhor tem depositado em nós, antes queremos lançar em solo fértil, viver, Senhor, as tuas promessas. Queremos colocar fé em tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Dá-nos, Senhor, sabedoria para lidar com a tua palavra, para estudá-la, para entender e discernir os princípios do Senhor para com a nossa vida. Nós queremos aplicá-los na certeza de que o Senhor cumprirá a sua palavra, de que os milagres dos céus hão de se estabelecer sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a responsabilidade necessária, a força necessária para tomarmos as decisões que cabem a nós. Nós não queremos mais, ó Pai, viver como aqueles que recebem somente doações, mas queremos ser aqueles que vão abençoar a nossa geração. Abençoa-nos, Pai. Nós queremos declarar que cada um dos teus filhos será um grande provedor nessa geração. Nós cremos que o Senhor tem algo depositado em nós, que há de se manifestar nessa geração. E nós queremos viver isso. Sabemos, ó Pai, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esse local é bendito. De que o Senhor abençoa a obra das nossas mãos, de que nós viveremos milagres em tudo aquilo que tocamos. O Senhor nos fez benditos e nós vamos colher a bênção dos céus sobre as nossas vidas. Essa oração que fazemos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, queridos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos declarar do início, igreja. Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus, querido. Amém. Profetizamos então sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Você é bendito, você é abençoado. Tudo aquilo que você fizer prosperará. Que assim diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Esta semana teremos as células. Se você ainda não participa de alguma, nos procure. Tem sido uma bênção, você precisa participar. Tenho certeza que algo extraordinário de Deus Ele vai fazer na sua vida. Amém? Próximo domingo vai ser o culto de Santa Ceia. Eu quero te convidar, querido, a colocar em prática a generosidade de Deus na sua vida. Nós temos vivido algo muito bom de Deus. Só que existem famílias que estão precisando muito. Por isso, eu quero retomar alguns projetos durante esse ano. Primeiro, no final do ano, nós queremos montar cestas básicas para abençoar algumas famílias. Normalmente, nós temos contato com a prefeitura e algumas famílias das quais eles não conseguem assistir, nós pegamos algumas para ajudar, para abençoar. Então, para isso, nessa semana, quando nós estivermos celebrando a ceia, traga donativos. Nós vamos guardar e vamos começar já a receber essas doações para que a gente possa abençoar algumas famílias. Eu me recordo de uma situação que eu fiz alguns anos atrás, aqui na cidade, na época, no bairro Belo Galindo, e nós fomos entregar algumas cestas. Isso era num sábado à tarde, e junto com a comida nós levamos alguns doces, balas, algumas coisas para umas crianças. Então assim, nós entrávamos na casa para conhecer, porque às vezes tem pessoas que se aproveitam realmente dessa situação. Já entrei numa casa, tinha 7 cestas básicas, né? Mas então a gente costuma filtrar um pouquinho melhor para ajudar realmente quem tem necessidade. Nesse dia nós entramos, nós íamos abençoar 7 famílias lá, não, 12 famílias, e junto nós estávamos dando mimos para as crianças. Eu lembro que quando nós abrimos o porta-mala, uma das crianças viu que tinha comida e ela deu um grito muito alto para os outros: tem comida, tem comida. E aí saiu um monte de gente, veio assim, cercaram o carro. Foi uma situação muito triste,
tudo aquilo. Eu lembro que para nós conseguirmos sair, eu peguei um pouco dos doces que tinha, eu joguei para o lado para que as pessoas conseguissem entrar e seguir. Claro que um pouco foi falta de educação, não é? Mas, querido, o que chama atenção é as pessoas clamando, e era comida. E entrar em casas em que era a véspera de um Natal, e as pessoas realmente não tinham nada dentro de casa. E mais do que fazer isso, mais do que dar comida, porque a comida acaba, a cesta básica rapidamente é consumida, mas mostrar o amor, o carinho de Deus para com a vida das pessoas, isso por si só nos abençoa. Então eu quero desde já que você comece a orar por isso. Talvez você quer trazer donativos para que a gente abençoe a vida das pessoas, ou você quer adotar uma família, dizendo: pastor, eu quero semear uma cesta básica, eu quero dar uma cesta de Natal ou algo assim para nós abençoarmos. Isso é um projeto para abençoarmos a vida das pessoas. Você pode talvez também conhecer alguém que passa por muita necessidade. Fale conosco para que a gente possa ajudar essas pessoas durante esse ano. Então, a partir de agora, nos cultos que nós tivermos de ceia, ou você que sentir no seu coração, traga esses donativos para cá. Nós vamos selecionar, preparar cestas básicas e vamos abençoar algumas famílias. Eu já disse aqui diversas vezes, o papel da igreja não é social, mas ele também é. Nós também podemos ajudar algumas pessoas. E eu quero contar com vocês para a gente fazer isso. Amém, queridos? Então fica esse desafio para você. Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar para encerrar? Estenda as suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, querido.